Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo, como prometido, a segunda e última parte da obra do John Milton, né, do poeta John Milton. O primeiro vídeo foi O Paraíso Perdido, é o livro mais conhecido do poeta John Milton, e eu vou dar uma continuação, mas é mais um complemento, né, com essa obra aqui, que é O Paraíso Reconquistado, né? Então aqui na edição, é uma edição atual da Cultura, tá aqui alguma informação técnica da editora Cultura, né? Foi um trabalho de tradução a 5 mãos, na realidade, foram 5 tradutores aqui, o Guilherme Contígio Flores, Adriano Scandolara, Bianca Davanzo, Rodrigo Tadeu Gonçalves e Vinícius Ferreira Bart. Então, 5 pessoas, né, no trabalho da tradução dessa obra. É uma obra aqui nessa edição bilíngue, né, com o original e a tradução, notas e tudo mais. E o interessante também é que nessa edição temos as ilustrações de William Blake. Eu vou deixar algumas ilustrações no vídeo para vocês, deixa eu ver aqui, olhar melhor essas ilustrações, né? São ilustrações de William Blake, que o poeta William Blake, que era muito influenciado por John Milton, né? São bonitas. Eu vou deixar algumas no vídeo, né? Então vamos lá. Depois do épico Paraíso Perdido, né, o Paradise Lost, o poeta John Milton ele publica a sua obra Paraíso Reconquistado, né, Paradise Regained, de 1671, né, sendo considerado então uma continuação do primeiro poema, embora usando um estilo diferente, mais direto, mais enxuto, ao contrário do Paraíso Perdido, que tem uma linguagem mais rebuscada, né? Essa obra aqui, O Paraíso Reconquistado, tem menos referência, né? Em comparação com O Paraíso Perdido, e é uma obra centrada exclusivamente em Jesus e em Satã, num duelo verbal, né? Um duelo intelectual, vamos dizer assim. Então, basicamente, esse é o cenário do livro, né? É um livro, é uma obra menor, é dividida em apenas 4 cantos, ou chamado 4 livros, né? O Paraíso Perdido ele foi dividido em 12, né? Então é uma obra bem menor. Então, embora para muitos críticos e escritores, né, e leitores também, né, o Paraíso Reconquistado, ele não tem a mesma força do Paraíso Perdido, né? O Paraíso Reconquistado não superou o Paraíso Perdido. No entanto, existem menções honrosas dos contemporâneos do John Milton, né? Falando muito bem do livro do Paraíso Reconquistado, né? O fato é que a proposta do Paraíso Perdido foi uma proposta muito mais ousada, né? Não apenas narrando as duas quedas, a queda de Lúcifer e a queda do homem, né? Mas relatando as suas consequências também. Claro que, sendo uma obra teologicamente em aberto, nada mais natural que uma continuação para fechar o ciclo da perda e da reconquista do paraíso na figura de Cristo, né, o Cristo feito homem. Então, se o erro levou à queda e à expulsão do Jardim do Éden, né, do estado beatífico, aquele estado de beatitude, e isso veio pelo próprio homem, né?
nas figuras dos pais da humanidade, né, veio através de Adão, de Eva, era certo que o religare, né, o religar-se novamente ao paraíso depois dessa queda, esse religar a Deus, viesse pelo Filho de Deus, né? Porém, tal projeto, para que esse projeto viesse a acontecer, o Filho de Deus teria que reencarnar na esfera humana, e isso só poderia acontecer se ele viesse como filho do homem, né? Nascido de mulher e por isso dotado de natureza humana. Então não é à toa que Cristo ele é chamado em vários momentos, né, de filho do homem, né, o filho de Adão. Né? E isso fica claro quando John Milton coloca ao lado de Cristo, né, no poema, ele coloca Jó e a provação de Jó, né, que foi permitida por Deus e cumprida por Satã. Então, se Cristo viesse apenas com a sua natureza divina, de nada valeria. O sacrifício era necessário, não apenas o sacrifício, mas o Calvário como símbolo da caminhada do homem por esse mundo, segundo as próprias palavras de Jesus, em Mateus 16, 24, né, que está escrito: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, isso não é um convite agradável, né? É uma sentença. Então, o mesmo aconteceu quando Jesus foi impelido a ir ao deserto, viver as privações do mundo e sofrer as tentações da carne. Então, aceitar essa sentença de Jesus é aceitar um rito iniciático, né? Então, não basta apenas levantar a mão e dizer que aceitou Jesus e pronto, a salvação está garantida. Primeiro você precisa passar pelo deserto, viver as suas próprias privações, vencer as tentações, sendo fiel até o fim, como Jesus, como o próprio Jó, né, diante da presença de Deus. Então, trata-se, essa escolha, né, o seguir a Cristo, trata de fazer esse caminho, né, do Calvário, né, de ir ao deserto também, né, de sofrer todas essas provações até o final da vida. E como eu disse anteriormente, né, no vídeo antigo, no vídeo do Paraíso Perdido, eu disse, né, que Lúcifer, né, ou Satã, não é inimigo de Deus, mas é seu servo. Né? No livro de Jó, isso também fica muito claro quando Satanás, ao falar com Deus, duvida da retidão de Jó. Deus então permite que Satanás tire todos os bens de Jó, incluindo os filhos, né? Tentando Jó desse modo para que ele blasfemasse contra o Criador. Então Jó ele passa pela primeira prova, e aí então Deus permite que Satanás toque na pele e nos ossos de Jó, sem lhe tirar a vida. O máximo que Satanás conseguiu foi fazer com que Jó blasfemasse o dia do seu nascimento, né? E só se levantou contra Jó por permissão, né? Por permissão de Deus. Então veja, o Satanás aqui ele é colocado, ele é mostrado em Jó como um servo, né? Para ele tocar em Jó, para ele se levantar contra Jó, para ele tentar a Jó, houve uma permissão, houve a permissão de Deus. Então não foi por ele próprio. Ele poderia ter o desejo, mas só se realizou com a permissão de Deus, né? E Jó, ele era um tzadik, ele era um justo, né, diante da presença de Deus, e Deus provou isso ao Satanás, né? Então, assim como Jesus já crucificado, né,
sentindo-se abandonado por Deus, e de fato Deus o tinha abandonado por um breve tempo, e assim foi desde o dia anterior, né, no Jardim das Aflições, né, no Getsemane, onde Jesus recebeu sobre o seu corpo, sobre a sua alma, todo o peso do pecado do mundo, desde Adão e Eva. Transpirando sangue, ele precisou aguentar tudo, carregar todo esse fardo até o dia seguinte da crucificação, né? E Jesus, ele carregou sozinho esse cálice para ser esvaziado na cruz. Em Mateus 26, 38, 39, está escrito assim: então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ao meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então isso mostra já Cristo, né, no Getsemane, orando, né, sozinho, porque os apóstolos estavam, né, um pouco afastados, dormindo, e ele sozinho, né, transpirando sangue por conta de todo o peso que ele recebia, né, do pecado do mundo sobre a sua alma. E foi preciso que Deus, né, o Deus Pai se afastasse do Filho para que no momento mais difícil, mais homem o Filho se tornasse. Se é para resgatar o homem do erro, deve-se entregar ao sacrifício como homem e se revelar como Filho de Deus. Então, em Mateus, novamente aqui em Mateus 27, 46, temos Jesus amargurado, né, pedindo ajuda, né? Ele já está crucificado novamente, ele se sentindo sozinho, ele pede ajuda. O famoso verso, né, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes, né, ou por que me abandonastes? Então, e logo em seguida, isso está registrado em Lucas 23, 46, Jesus clamando com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É quando é consumado, né, o sacrifício. Então, assim, Satã, ele é o anjo da morte, né, e servo de Deus, como é mostrado em Jó. Então, Satã, ele é o promotor, ele é aquele que acusa, né, enquanto o juiz, que é o próprio Deus, ele faz o julgamento. E uma vez havendo livre-arbítrio, é necessário que haja leis. Satanás é subordinado, né? Ele é um subordinado de Deus, né? E Deus o usa para que se cumpra a lei. Então, Satanás é inimigo do homem, é inimigo da humanidade, nunca é inimigo de Deus. Que, como eu já falei no vídeo anterior, Deus é inalcançável. Então Deus acaba se usando do próprio Satanás para que se cumpra as leis, né? Então, assim, parece-me que o livre-arbítrio de Satã é muito mais limitado do que o do homem, né? E o livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. Então, se Deus fosse um tirano, ele não daria o direito de desobedecê-lo. Agora é assim, a liberdade, ela só é liberdade quando está acompanhada de responsabilidade, ou seja, tudo traz consequências, né? Então o livre-arbítrio, ele acaba sendo uma faca de dois gumes, né? De um lado ele confere a liberdade, do outro ele traz a responsabilidade sobre aquilo que você fizer, né, sobre aquilo que você faz através da sua liberdade. Então tem os dois lados da moeda, né? Isso é liberdade. Você pode ser livre ao mesmo tempo em que você se torna responsável pelos seus atos, porque as consequências elas
elas fazem parte do livre-arbítrio, né? E no Alcorão, Shaitan, ou Satan, é uma entidade criada do fogo que foi expulso do céu por não se curvar em reverência diante do recém-criado Adão. Então, segundo a tradição do Alcorão, né, alcorânico, esse Satan, ele não quis se curvar, não quis fazer reverência para Adão, né, que foi ali criado, recentemente criado, e ele não quis se prostrar diante de Adão e ele se revoltou com isso. Então ele passou a tentar os seres humanos para que pecassem contra Deus, contaminando as suas mentes com sugestões malignas. Então essa é a função de Satanás, né? Na visão do Alcorão, né? E da mesma forma que Jó sofreu as tentações de Satanás para blasfemar contra Deus, Jesus Cristo também seria tentado por ele. E para que Jesus cumprisse seu sacerdócio, era preciso que passasse por uma prova iniciática. Por isso, ele se retirou ao deserto assim que se batizou nas águas do Rio Jordão, pelas mãos de João Batista, para dar o exemplo, para cumprir o seu papel como filho do homem, né, o filho de Adão. O filho do homem e filho de Deus que veio unir as pontas, religar o homem a Deus em uma nova aliança, né? Então, no Paraíso Reconquistado, né, o Paraíso Reconquistado, essa obra, ele tem um importantíssimo papel de fechar esse ciclo, de unir o Antigo e o Novo Testamento, né? A antiga e nova aliança, pelo sacrifício do Cordeiro, para redimir a humanidade desde Adão, né, pelo erro cometido lá na aurora dos tempos. No entanto, Adão e Eva, antes da queda, não eram completamente humanos, né? Ou melhor dizendo, eles tinham a natureza humana, pois Deus os criou da terra. Mas aí tem uma pequena observação, é assim, Deus criou Adão primeiro, né? Então ele fez de uma maneira, né, criando a partir do barro, né, a partir da terra, né? E ele criou Eva a partir de Adão, né? Então foi diferente a criação dos dois, né? E eles viviam em um estado de beatitude, eles viviam com um corpo, eles tinham um corpo glorificado, né, de matéria que emitia luz desde as suas partículas, né? Então essa foi a primeira forma de Adão e Eva, antes da queda, né? E ao cometer o erro, se viram nus diante da presença de Deus, não por falta de roupa, mas por falta de pele, uma vez que depois do erro, a primeira coisa que eles perderam foi o corpo glorificado, o seu corpo de luz, próprio para a experiência daquele estado beatífico. No lugar ficou apenas matéria densa, matéria caída. Então, é assim, já vi muita gente pregar, muita gente acredita, né, que Adão e Eva, depois lá do erro de comer o fruto né, eles ficaram envergonhados porque eles se viram nus diante de Deus, mas não é a nudez como nós a conhecemos, né? Eles perderam o corpo glorificado. Eles não tinham pele humana como nós temos. Essa pele veio depois. Então, quando Deus deu a ele peles, é justamente pele humana, né? Por quê? Vamos tentar explicar isso aí. Antes da queda, todos os músculos, toda a carne, todos os órgãos, sangues, tudo era revestido e resplandecia luz, não havendo necessidade de pele para cobrir o corpo, né? Era um corpo de luz, era coberto por luz. Por isso, Deus deu a eles essa nova pele, quando se perdeu, né, esse corpo glorificado, porque antes não havia necessidade dessa pele para cobrir o corpo. Então Deus deu pele humana
E não é pele animal, como muitos também acreditam, né? Que Deus foi lá com uma pele de animal, cobriu os dois e tal, por conta da nudez. Não é essa a interpretação. Até porque antes da queda não havia necessidade de sacrifício animal. A morte não poderia entrar no jardim do Éden. Como é que Deus ia matar os bichinhos para tirar a pele deles, para fazer de roupa para Adão e Eva? Então, a morte naquele tempo não existia. Antes da queda, a morte não existia. Então, não poderia se matar animal para se, né, fazer roupa com a pele de animal, né? E a permissão, também, esse é um outro ponto, né? A permissão para se comer carne só veio depois do dilúvio. Antes disso, não podia comer carne, né? E com a perda da luz que envolvia o corpo de Adão e Eva, Deus precisou dar pele humana, né? Como já disse. E com a perda da luz, o corpo se torna denso. A queda começa gradualmente. Então, a queda ela começa de estágios, né? Perde o corpo glorificado, eles são expulsos lá do Jardim do Éden, porque sem o corpo glorificado é como se não precisou Deus expulsar eles do paraíso. O próprio lugar, o próprio jardim acabou expulsando eles, porque eles já não pertenciam mais àquele local, né? Então, e aí veio gradativamente, essa queda é gradativa, né? E nessa obra, né, do Paraíso Reconquistado, do John Milton, não há nem mesmo uma intenção de disputa bélica, não existe batalhas travadas por anjos, né, como aconteceu no Paraíso Perdido. No Paraíso Reconquistado, a batalha é travada pela linguagem, né, é uma batalha verbal, uma guerra verbal entre o pai da mentira e o verbo feito carne. Da mesma forma que Satanás induziu Adão e Eva ao erro através da palavra, né? É pela palavra que Satanás é derrotado também, né? Mas é preciso reconhecer que a ousadia de Satanás é devido à ausência da esperança. Quando tudo já está perdido, o que mais se tem a perder, né? Então, no terceiro livro, no verso 206, Milton ele parafraseia uma expressão latina, que é nec spe nec metu, que significa, pois se não há esperança, não há medo, né? Então todo medo acaba com o fim da esperança. Então o palco da disputa é o deserto. O filho do homem sente fome e sede, mas ele recebeu o Espírito Santo, né? Ele também foi batizado na água e pelo Espírito Santo. Então o poeta John Milton coloca logo no início a desobediência de Adão em contrapartida com a obediência de Jesus Cristo. Porém a semente de Eva estava destinada a ferir a cabeça da serpente como foi dito no poema, né, nos versos 53 e 54, pela boca de Satanás. Espero desde então a fatal chaga que sobre mim pela semente de Eva virá. Então já o próprio Lúcifer antevendo, né, o que aconteceria lá na frente. E isso foi tirado do Gênesis, né? Essa ideia, né, também foi tirada do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Acaba sendo uma referência para esse trecho do poema, né? E no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, está escrito: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça. Então Milton reconhece que Satã, a partir de então, já sabe da semente de Eva, né? Que surgiria o ungido que pisaria sobre a sua cabeça. Satanás tira de Jó a sua riqueza, né? Voltando um pouco a falar aqui de Jó.
Satanás tira de Jó a riqueza, a sua família, a sua saúde, no intuito de fazê-lo blasfemar contra Deus, para depois acusá-lo, né? Jó vence as provações e se mantém fiel a Deus como um prenúncio, né? Como um exemplo do futuro Messias, né? Um exemplo do próprio Cristo. Porém, Jó respondeu apenas pela sua vida, né? O Messias seria provado e sacrificado, seria tentado por amor à humanidade, né? Não pela sua vida, mas pela vida de cada ser vivente, né? Da mesma forma que a queda atingiu não só o homem, mas toda a criação, o Messias veio para resgatar toda a criação a partir do homem. Então a queda que veio através do homem, né, através de Adão e Eva, não foi só a humanidade que decaiu, mas toda a criação decaiu, né? E Cristo veio resgatar tudo isso. O interessante é que Milton também apresenta Jesus como uma estrela da manhã, que é mais comumente esse nome é dado a Lúcifer, né? Mas nos versos do 22 e 16, ou melhor, acho que no capítulo 22, do versículo 16 de Apocalipse, existe essa referência, né, de Jesus sendo apresentado como a estrela da manhã. Então está escrito assim, no Apocalipse: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, né? Então também aqui Cristo sendo chamado de estrela da manhã. Outro personagem que John Milton também apresenta como paralelo a Cristo é o profeta Elias, que parte para o deserto depois de ter fugido de Berseba, na Judéia, né? Aí ele está cansado, ele pede para Deus a morte, né? Ele é alimentado também por um anjo, né? Depois ele parte em uma viagem ao Monte Horebe, né? Uma viagem que dura 40 dias. Então é uma outra comparação que o poeta John Milton faz com Jesus Cristo, que é o profeta Elias. No Paraíso Reconquistado, o John Milton ele se baseia principalmente em Lucas, no Evangelho de Lucas, ao escrever e organizar a estrutura do poema, né? No caso das tentações. Então, a primeira tentação é fazer com que Jesus quebre o seu jejum e aceite os alimentos trazidos por Satanás. E ele oferece a Jesus alimentos impuros, segundo o judaísmo, né? A segunda tentação é convencer Jesus a usar o seu poder para se tornar o grande imperador do mundo, o grande rei, e ter diante dele todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Para isso, Satã tenta persuadir Jesus também a dominar a arte da retórica, né, todo o conhecimento secular, para que ele consiga arrebanhar os pagãos à sua fé. Esse é um outro argumento que Satanás usa, né, aqui no poema do John Milton. Então, no poema, Jesus critica as principais correntes filosóficas da época, entre elas o epicurismo, né, por misturarem virtudes e prazeres carnais, o estoicismo, né, pela busca prepotente da perfeição. Então Cristo faz essa crítica a esse conhecimento secular, ao conhecimento humano, mas reconhece em Sócrates a sua virtude, né? Interessante. E a terceira tentação é fazer com que Jesus se lance do alto do pináculo do templo de Jerusalém, para que assim fosse salvo pela providência divina, né, através dos anjos, né, tentando em vão a Deus. E Cristo responde a tudo isso, né? E Cristo responde baseado nas Escrituras, né? Ele usa das Escrituras para rebater o tentador, né, o adversário. E essas tentações podem ser resumidas nos 3 pecados: gula, cobiça e vaidade, né? O grande desafio do poeta é construir um diálogo considerando principalmente a dupla natureza de Cristo,
divina e humana. Lembrando que o poeta viveu em uma época em que se discutia o formato da Terra, as movimentações dos astros, né? Tudo isso era questionado através de teorias revolucionárias de Copérnico, difundidas por Galileu, entre outros pensadores da época, né? Então Jesus deve não apenas resistir às tentações, mas desmascará-las como falaciosas, fraudulentas. E ele refuta o seu adversário usando da filosofia, porém sem aliar as doutrinas filosóficas dos pagãos, né? Uma vez que todo saber secular não passa de vaidade debaixo do sol. E se Deus, ao mesmo tempo, ele estimula o saber, ele também restringe, né? Então, na própria Cabalá judaica, né, ela apresenta 10 caminhos para se conhecer a Deus, mas adverte que ninguém jamais alcançará a compreensão de Deus. E se o Filho de Deus abarca todo o conhecimento, né, sendo a sabedoria encarnada, de nada vale as especulações filosóficas do conhecimento humano. Então, Jesus traz consigo a sabedoria divina. Então, como eu disse, Jesus ele se pauta das próprias escrituras, né, para rebater o adversário. E John Milton apresenta isso de uma forma até filosófica, né? E aí dá-se todo o duelo, né, entre Jesus e Satanás. E mesmo depois de vencer as tentações no deserto, Jesus voltou a ser tentado em sua trajetória até a crucificação, né? Então as tentações não pararam por ali. Não foram só 3 tentações, foram 3 tentações no deserto, no momento em que ele foi batizado e se retirou como um rito iniciático para começar o seu sacerdócio, né? Porque até então Cristo ele não vivia o sacerdócio. Então, aos 30 anos, ele recebeu o batismo e aí ele assumiu o sacerdócio, né, para fazer de fato o que ele veio fazer, pregar o seu evangelho. Então, mesmo depois de vencer as tentações do deserto, ele volta a ser tentado ao longo da vida, né? Então, o objetivo de Satã era impedir a crucificação do Messias, né? Para que assim a humanidade não alcançasse a redenção através do sacrifício do Cordeiro. O filme A Última Tentação de Cristo, se eu não me engano, é um filme de 98, né, do Martin Scorsese, que é baseado no romance do Nikos Kazantzakis, acho que essa é a pronúncia correta, ou não, mostra um Jesus agonizando, né, na cruz, né? E naquele momento ele é tentado pelo adversário, que acaba induzindo ele a uma visão, né, a visão de uma vida comum, com esposa, filhos, né, se ele negasse a cruz e não assumisse o fardo de religar a humanidade a Deus. Então é como se Satanás mostrasse para ele uma visão de uma vida comum, com filhos, com esposa, se ele esquecesse, né, se ele deixasse de lado essa coisa da redenção, né? Então o filme mostra essa ideia, né, de Cristo ser tentado constantemente, né? Então ele acaba sofrendo essas tentações até os últimos minutos da vida. E o adversário, né, Satanás, ele se usou dos próprios apóstolos de Jesus, né? Falou pela boca de Pedro, induziu Judas a traí-lo, né? Mas o destino de Satanás, o destino do adversário, já era a derrota, né? Era o destino certo, é a derrota. E a crucificação de Jesus inaugurou uma segunda queda de Lúcifer, né? Já em Paraíso Perdido, o poeta John Milton, ele parece certo, né, de uma continuação do poema ao indicar uma segunda queda de Lúcifer. Então, no livro 12 do Paraíso Perdido, né, o anjo Miguel,
falando com Adão, ele anuncia uma nova esperança no futuro. Então, no verso diz assim, o seguinte: vindo já triunfante o rei Messias como teu salvador, não pela morte de Satanás, mas sim pela ruína das obras que ele em ti formado tinha, e em toda a tua longa descendência. Mas isto só lugar terá no tempo em que ele aqui na terra cumprir, venha de Deus a lei, que tu não tens cumprido. Então Miguel fala para Adão, ó, o Filho de Deus vai vir na terra, cumprir aquilo que você não cumpriu, né? E com isso ele vai salvar, vai resgatar aquilo que tinha como um projeto de Deus, né? E vai resgatar toda a criação, né? E a humanidade. Então John Milton coloca isso no primeiro livro, Paraíso Perdido, né? Já antecedendo aí uma continuação, né? Então serve como uma evidência, né, que ele já estava pensando em escrever o Paraíso Reconquistado. Agora, assim, eu acredito que o poeta, se ele tivesse vivido bastante, ele trataria, eu acredito que ele escreveria a volta de Cristo, né? O que fecharia totalmente esse ciclo teológico, né? Então resta a gente imaginar aí um terceiro poema épico, né, com a ascensão do falso Messias, né, e o falso profeta, as batalhas humanas, as batalhas angelicais, todos os acontecimentos grandiosos, né, revelados no livro, ditos no livro do Apocalipse, escritos pela mão, né, desse poeta admirável. Né? Mas aí fica só na imaginação, né? Ele não teve tempo de repente, concluir um terceiro poema épico fechando esse ciclo teológico. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um brevíssimo estudo, né? Comentando algumas partes, algumas ideias do livro. Né? Se vocês tiverem oportunidade, eu indico, né, a leitura do Paraíso Perdido e do Paraíso Reconquistado. Ok? Deixem aí o like de vocês, o comentário, né? Compartilhe o vídeo se você gostou do vídeo também, para ajudar no engajamento do canal, no crescimento do canal. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Faça o seu caminho.